Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês, retomando a semana, uma segunda-feira maravilhosa aqui no meu Mato Dentro. Segunda-feira, 24 de março de 2025, maravilhosa porque ontem choveu 11 milímetros aqui no Mato Dentro, aqui no sudeste de São Paulo. O clima está perfeito para a gente, a natureza está maravilhosa. E parece que vem mais chuvas hoje à tarde, também tem chuvas previstas para amanhã. A natureza tem sido benéfica. Claro que tem regiões que estão recebendo chuvas, o Rio Grande do Sul está sofrendo, mas de forma geral, na sua maioria, a safra vem vindo muito bem, fala em super safra. Enfim, as chuvas chegaram e nós aqui do Mato Dentro estamos duplamente felizes. O segundo motivo de felicidade já. Mas então, vamos primeiramente cuidar do tempo e do dinheiro. O tempo, nós temos uma manchete da Isto É dizendo que chuvas intensas devem atingir todo o Brasil nesta segunda-feira também. O Sérgio Braga tem mais informações lá de São Paulo. Tem chuvas à tarde para vocês. Sérgio, boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 27 graus nesse momento, céu parcialmente encoberto, mas vem chuva. Ontem choveu muito, um dilúvio aqui na capital paulista, assim como região metropolitana. Já os chamados prejuízos esperados ocorreram, queda de árvores, transbordamento de rios, interdição em várias vias, mas isso deve acontecer ao longo dessa semana. Inclusive, esse é o destaque da Folha de São Paulo. Semana deve ter chuvas, pancadas durante a tarde aqui em São Paulo. E, pelo menos, essa expectativa para o tempo hoje, João Batista. Bom, e também nós vamos falar de política, além da economia. Bom, da economia, o destaque é o consignado. O governo resolveu escancarar a agiotagem. Está colocando 3,4% de empréstimo para os seletistas, quem tem carteira, para tomar empréstimo. E o pessoal está correndo, tem mais de 48 milhões de consultas, só que o pessoal não sabe fazer conta, e nós vamos fazer essa conta porque o pessoal vai pegar esse dinheiro e vai ficar devendo o restante da vida, aí vai ficar dentro do FGTS. Então, o pessoal não está sabendo fazer conta, mas o que demonstra que está todo mundo na pinimba. Está todo mundo precisando de dinheiro, desesperado. Me dá o dinheiro aí, tem que fazer o empréstimo para pagar empréstimo. E vai ficar devendo ainda mais, e nós vamos falar sobre isso. E vamos falar também da grande injustiça, para não dizer da grande crueldade que está acontecendo nesse momento, onde o Supremo Tribunal Federal está dando 14 anos para as pessoas que estiveram lá na manifestação do 8 de janeiro. Os presos políticos, mais de 500 pessoas já foram condenadas, tem 100 pessoas presas, e a prisioneira símbolo desse movimento, que é a Débora, ela está recebendo 14 anos de condenação porque pichou uma estátua em frente ao STF com um batom. E aí os juízes não aceitam esse crime do batom. É uma injustiça cruel a ponto do Estadão dizer em editorial: isso não é justiça. Então, nós estamos vivendo num momento muito complicado nas nossas vidas constitucionais estabelecidas no nosso país através da Constituição, onde uma pessoa, uma mãe, está alijada de ver seus filhos já há 2 anos, ainda pega 14 anos de punição porque perdeu o mané lá na estátua em frente à justiça, provando que nós não temos justiça. Isso não é justiça e nós vamos falar muito sobre isso. Mas, de outra parte, eu pessoalmente e a minha família estamos muito felizes porque ontem nasceu o Dom. Dom é o meu bisneto. Olha aí, então eu sou um bisavô. Isso faz com que a gente
diga que a vida se renova, que ela se perpetua. E aí o meu filho, Daniel, portanto, o avô do Dom, o pai do Dom é o Gabriel. Então, é Dom, Gabriel, o Daniel e sou eu, João Batista, que sou o bisavô. E o Daniel, o avô, fez um vídeo maravilhoso do nenê que chegou, a nova vida que chegou. Veja ele abrindo os olhinhos aí. Que bonita que é a vida, se despertando. Veja aí. Coloque no ar, Gleidson, por favor. Barriguinha da Laruane, da mãe dele, olhando o mundo, né? Esperamos deixar o Brasil melhor para o meu bisneto, para todas as crianças, para todo o nosso futuro. E a minha mulher, a Vera, está muito feliz, a bisavó está muito feliz, e mandou essas flores, essa rosa para vocês aí, porque a gente acredita no Brasil. Ô Gleidson, por favor, a nossa bandeira, dizendo para todos nós que, apesar de tudo, o Brasil vencerá. Vamos em frente, Gleidson. Muito bem, sejam todos bem-vindos à edição do Tempo e Dinheiro, 24 de março de 2025. Eu sempre me emociono muito com o Brasil, com a vida, né? Então me desculpem, mas vamos em frente aqui a Tempo e Dinheiro. Vamos aos destaques dos nossos especialistas dessa edição especial. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana começando, né? Praticamente a última semana de março. Na próxima segunda-feira é 31. Dia importante na próxima segunda-feira, que é o dia do relatório de intenção de plantio ali do USDA. Mas essa semana começou calma lá em Chicago. Chicago não sabe porque rumo vai. Calmaria, leve pressão de baixa nesse mercado de manhã. Aqui no Brasil, mercados também com um real de queda em relação à sexta-feira. Prêmios um pouco mais acomodados. Semana começando calma, a colheita a todo vapor aí no Brasil, agora a colheita a todo vapor no Rio Grande do Sul também. Já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. Milho curto continua muito valorizado, de São Paulo para cima. E milho futuro, comprador mais calmo. Será que vai seguir na calmaria aí no milho também? Já no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês nesse começo de semanas. Segunda-feira, Curitiba aí começou com 15 graus, agora já vai para 25, até daqui a pouco. E o destaque da semana é a chuva, assim, com um pouco mais de frequência em várias áreas do país, no centro-sul, centro-oeste, até no norte, e até no oeste da Bahia dá uma melhorada. Esses próximos 15 dias a chuva fica um pouco melhor no Brasil. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, os preços estão firmes em todas as praças pecuárias. A expectativa é, ao longo dessa semana, antes da virada do mês, que ocorram novos reajustes. E a indústria está testando preços um pouco maiores para poder conseguir fechar as escalas de abate Brasil afora. De qualquer forma, hoje a Scott Consultoria apontou entre 32 praças em alta, demais estabilidade, um mercado que segue firme. Na B3 busca uma direção. Tem aí o vencimento mais curto, R$ 314, mas olha só a diferença para o abril, R$ 321,50, R$ 6 praticamente, 50 diferença de um vencimento para o outro. Maio, 321,40, junho, 323,45, alta nos dois vencimentos mais longos. A Scott, como disse, duas praças em alta, 308,50 São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum a prazo, 295,50 na região sudeste do MT, Paraná, região noroeste, 302,50. Santa Catarina, média, 305,50. Daqui a pouco mais informações sobre o mercado de pecuária. Iberville, Tiago Neto também. Iberville Neto, Tiago Bernardino, conosco direto, CPE, trazendo informações do mercado nesta semana. E só está começando, João Batista. Muito bem, daqui a pouco eu vou falar sobre o clube, Cleiton, mas eu quero já o dólar, porque o dólar está na estabilidade. Ele ameaçou até explodir, né? Mas ele está levemente em alta, 5,73. Isso porque agora de manhã o Fernando Haddad, o ministro da Economia, participou de um evento econômico aqui em São Paulo e foi dizer que as metas podem mudar.
metas de inflação. Aí o pessoal se assustou, mas ele correu rapidamente para dizer, não, vocês me entenderam mal, tá? Mas lá na frente eles vão mudar. Por enquanto, o dólar está aí nessa faixa aí do comportado, porque saiu a pesquisa Focus, e a pesquisa Focus, em resumo, é assim, ó, a inflação ficou dentro do que estava, né? De 5,66 para 5,65, mas a meta é 3,5, só para lembrar, hein? Meta é 3,5, está 5,65 na pesquisa Focus. A pesquisa é feita pelo Banco Central, onde eles ouvem vários agentes financeiros, que chega-se numa média. O que o mercado acha? O mercado acha que a inflação vai fechar esse ano a 5,65 na pesquisa divulgada agora há pouco pela Focus, do Banco Central. Beleza? Ou seja, de novo, hein? A meta é 3,5, a tolerância é 4,5 e a inflação real 5,65, e o Fernando Haddad veio falar que pode mudar a meta. Esses caras são muito engraçados, né? O PIB, por sua vez, também estabilizado a 1,98, estava de 1,99, baixou para 1,98. O dólar, projeção para o dólar até o final do ano, estava 5,98, foi para 5,95. Então, vocês percebam que a economia está estabilizada lá no estresse, né? Lá na febre. Ok. Já falamos do dólar, deixa eu ver o Ibovespa, Gleidson. O Ibovespa, nesse instante, levemente em queda, 0,25%, levemente não, 0,25% de recuo, a 132.012%. Deixa eu mostrar a soja também estava na estabilidade, no vermelho, estava 10,06, chegou no 10,05, agora 10,07%, uma queda, deixa eu ver aqui mais perto, 0,12% de perda no valor no maio da soja lá em Chicago. E agora o café. Como é que está o café, Gleidson? O contrato do Arábica em Nova York, alta de 0,65%, 393,93 centes de dólar a libra-peso. O Bruno Labs vai comentar, ele está de volta conosco hoje, ele vai comentar essa nova subida do café, consequência também da Cochupé dizer que a maior cooperativa de cafés do mundo, né, dizer, olha, realmente não tem café, os chineses raparam novamente os estoques da Cochupé e não tem café suficiente para atender o mercado. Olha os preços subindo de novo. E teve... Desculpe, Gleidson. Outras cotações? Todas Chicago as e Nova cotações. York. Assim, Nova York, sim, todas as cotações. Desculpe aí, Gleidson. Você tem toda a razão. Vamos mostrar as cotações nas bolsas de Chicago e Nova York. Então, começando pela soja, 10,07, um recuo de 0,11%. O milho, levemente, está estabilizado, a 4,63. O trigo, 5,48, perde 1,50. O café, 0,71% de alta. O café agora, 394,23. Isso é tempo real, hein? Café em Nova York. O Conilon, lá em Londres, 5.494 dólares a tonelada, um recuo 0,34%. O açúcar perde, o açúcar está recuando forte, 1,72 de recuo a 19,38 centes de dólar. O algodão, alta de 0,44 a 65,56 centes de dólar. O petróleo sobe bem, 1,29% a 69,16 dólares por barril. E o ouro estabilizado a 3.048 dólares por onça Troy, amigo do Sérgio. Então, só para renovar, então, na sequência é o dólar, só para ver como é que está o dólar, novamente, 5,72, e o Ibovespa, 131.981 pontos. Ok? Demos todas as numerologias que o senhor e a senhora têm o direito, porque aqui é tempo e dinheiro, e eu quero agora lembrar a todos vocês para entrarem no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro. Estamos preparando um novo clube, estamos avançando. Entrem para vocês receberem notícias em tempo real, prêmios nos portos, análises, participação de profissionais ali dentro, só gente que entende. Clube do Tempo e Dinheiro é notícias em tempo real, editada pelo Giovanni Lorenzon, e você tem o Giovanni Lorenzon, dos mais especialistas do agro, jornalistas do agro brasileiro ali dentro, sendo o editor do seu clube, e você tem 7 dias grátis para experimentar e continuar conosco. Muita gente está conosco, a gente agradece o apoio de vocês e a gente conclui essa chamada dizendo: seja o produtor rural mais bem informado
do nosso Brasil. Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, agora eu vou ao Sérgio Braga para saber das principais notícias do agro com base no Notícias Agrícolas. Sérgio. Soja CPEA. Novas altas do prêmio de exportação amenizam baixas de preços no spot. Milho. Com o avanço da colheita da safra verão, alta de preços perdem força. Mandioca CPEA. Menor oferta limita a queda de preços. Feijão CPEA. Produtores seguem firmes e cotações têm novos aumentos. Tomate CPEA. Preços seguem firmes no atacado com safra de verão quase no fim. Muito bem, na sequência também com o Sérgio Braga, as notícias de economia e política no mundo e no Brasil. Sérgio. Da Folha de São Paulo, governo vê risco de tarifaço amplo e linear de Trump ao Brasil. Da Investing, Alckmin defende retirada de preços de alimentos e energia do cálculo da inflação. Da Folha de São Paulo, Supremo, Moraes e Gilmar têm ganhos turbinados por penduricários vindos do Ministério Público. Da Gazeta do Povo, CNJ legaliza o absurdo ao institucionalizar penduricários para o judiciário. Do Jornal Globo, STF mira em outros núcleos da trama golpista de Bolsonaro. Da Revista Oeste, ministro Alexandre de Moraes pediu a emissão de um alerta mundial contra o jornalista Alan dos Santos. E a Interpol e os Estados Unidos negam pedido de Moraes. Da Folha de São Paulo, STF, Moraes e Dino voltam por 14 anos de prisão para a mulher que pichou a estátua da Justiça. Começando pela trama golpista que você leu aí, né? A mídia de esquerda fala que é uma trama golpista. É bom lembrar que suposto crime não é crime. Esse é um título do artigo do grande jornalista José Roberto Guzzo. Suposto crime não é crime em lugar nenhum, nem na Conchinchina, nem aqui no Mato Dentro, muito menos em Brasília. Suposto crime ia dizer um palavrão, mas suposto crime não é crime. Então estão julgando pessoas, incluindo o Jair Bolsonaro, por um suposto crime. Ora, suposto... Vamos acompanhar, mas enfim, está dado como certo que ele será condenado, que ele vai ser julgado e condenado. Pronto. Começa amanhã, quarta-feira, é réu. E aí vai ser condenado, e eles querem, porque querem, colocar o Jair Bolsonaro na cadeia. Isso é um fato. O segundo fato, que é essa injustiça que está acontecendo no nosso país, principalmente na Suprema Corte da Justiça, que não está cometendo justiça, infelizmente. O próprio ministro... Bom, vamos nos ater, senão eu vou acabar incorrendo aqui em alguma punição. O Alexandre de Moraes, quando não era juiz, ele foi secretário da Segurança aqui em São Paulo, professor da USP, ele dizia que caberia ao juiz ser comedido nas suas punições. A quantidade de justiça, de penas que um juiz coloca, tem que ser bem colocado, tem que ser bem dosado. Essa era a tese do Alexandre de Moraes, enquanto não juiz. A hora que ele se viu juiz da Suprema Corte, está cometendo essa injustiça com os prisioneiros políticos de Brasília. Então, o debate que se diz hoje no país, que não há presos políticos. Sim, presos políticos. Então, de novo, a estátua pichada por batom, onde a pessoa que fez isso, uma mãe de família, está sendo condenada a 14 anos, faz 2 anos que ela não vê seus filhos, a Débora, e vai ficar 14 anos presa. Isso é um exagero que não tem tamanho, e o Brasil precisa acordar com relação a isso. Isso não é só relativo a Débora, às 100 pessoas que estão lá em Brasília, no calabouço de Brasília. Isso diz respeito a todos nós, a nossa liberdade. Nós podemos ser punidos, não tem parâmetro. Fica ao critério de uma pessoa.
Agora duas, tem 5 julgando a Débora, 2 votos já condenaram do Dino e do Alexandre de Moraes para 14 anos porque pichou uma estátua, perdeu o mané, que foi uma frase de outro ministro. Cara, cidadãos brasileiros. Pior é o PT pedindo punição. Eles estão em campanha. A única coisa que eles pedem é punição. O Janones, esse maluco, está dizendo que não, ela tem que ser punida. Ele pede até pena maior, esse idiota. Enquanto isso, a Débora Rodrigues está lá. Não consegue ver os filhos. Por quê? Eles estavam lutando por um Brasil melhor, seu Janones. Para resumir a nossa posição, vou pedir para o Gleidson colocar o vídeo em favor da anistia que está circulando na internet. É um resumo do que a gente tem que dizer, do que a gente tem que refletir. Veja se vocês concordam com esse vídeo. Moraes vota para condenar cabeleireira Débora Santos, que manchou estátua com batom no 8 de janeiro a 14 anos de cadeia. Enquanto isso, o deputado estadual do PT, Renato Freitas, foi condenado a 3 meses de detenção por pichação pelo tribunal. Isso é justiça? Condenar uma mãe de família pelo mesmo crime do petista a 14 anos de prisão, enquanto ele foi condenado a 3 meses de serviço comunitário? Não, isso não é justiça, é pura maldade. Hoje a Débora dos Santos é mais perigosa que o líder do Comando Vermelho Janderson dos Santos, condenado a 39 anos, que foi colocado em liberdade com menos de 1 ano de cadeia. Enquanto a Débora está presa há 2 anos longe de seus 2 filhos e marido, é muita injustiça nesse Brasil. Anistia já. Anistia já para todos. Liberdade para hoje, para a dona Débora dos Santos, pelo amor de Deus. O Brasil clama por justiça. Essa é a opinião do Tempo e Dinheiro, clamando por justiça e sempre na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, então vamos agora às notícias do tempo com Sérgio Braga. Notícias do tempo no ar. Gleidson. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. A chuva praticamente em todas as regiões do país, não deve ser diferente hoje, pelo menos na região sudeste. Aliás, o INMET prevê chuvas em praticamente todo o território nacional. E o estado de Minas, ele destaca exatamente sobre essa frente fria que chega na região sudeste, pode causar chuvas intensas em várias regiões, principalmente nessa faixa em verde que a gente aparece, que aparenta aí, lógico, no gráfico, mostrando as chuvas mais intensas. Esse corredor de chuvas, né, que vai até o norte do Brasil, em todas as regiões. Também tem uma imagem do pluviômetro que a gente recebeu lá do Andrei Zigerman, de Pantanal, do Mato Grosso do Sul, né? Mostrando exatamente que foi favorecido pelas boas chuvas, né, nesse final de semana. Está aí a chuva marcada pelo pluviômetro, que favoreceu principalmente o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Tem o destacão, tem o notícias agrícolas, não temos notícias agrícolas, mas vamos ao mapa em tempo real, mostrando que as chuvas estão concentradas principalmente no Mato Grosso do Sul nesse momento, parte do Paraguai, também a região centro-oeste, boa parte da região norte com muita nebulosidade, chuvas também registradas em boa parte da região sudeste. Só o sul do Brasil agora, nesse momento, pelo menos o mapa mostra que Santa Catarina, aliás, Paraná, parte do Paraná, Santa Catarina e até mesmo Rio Grande do Sul não apresentam chuvas intensas nesse momento, mas tem muitas nuvens na faixa leste do Nordeste, mas ao norte as chuvas são intensas. Nesse ponto mais avermelhado, são tempestades sendo registradas nesse momento no Brasil, principalmente em Mato Grosso do Sul e parte do Pantanal, parte do Mato Grosso e também o estado do Acre, assim como Rondônia. Bom, nós temos também as chuvas em tempo real, temos a previsão para os próximos dias. Está aí a previsão do Cosmo INMET. Vamos lá.
Bom, agora vamos à previsão do tempo de amanhã, dia 25 até o dia 31 de março. Amanhã, chuvas em praticamente todo o território nacional, com exceção de algumas áreas do Nordeste, Bahia e também capitais. A chuva concentrada no norte e centro-oeste do país, muita chuva no Pará, muita chuva concentrada também na faixa leste da região sudeste, sobre os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, até mesmo Minas Gerais. Olha só, o norte do Nordeste com muita chuva acumulada, muitos volumes previstos para esse período. A chuva continua intensa na região sul do Brasil, vai para o alto mar, vai se dissipando, mas mesmo assim o Uruguai, até mesmo parte do Rio Grande do Sul, no dia 29, aquela faixa estreita, toda ela de branco ali, praticamente chuvas que vão se afastando. Portanto, parte da região sudeste, o sul do Brasil, com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo o Paraná, além de São Paulo, Minas Gerais e a faixa que se estende até o estado da Bahia, sem chuvas no dia 31 de março. Portanto, a previsão é de muita chuva nos próximos dias e se dissipa a partir do final do mês na região sul do Brasil, se concentrando sobre o Uruguai e também a Argentina. Bom, são essas informações. Vamos agora ao comentário do Ronaldo Coutinho. Observava exatamente o gráfico mostrando em tempo real essa previsão para hoje. Mas vamos ao comentário do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, que tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Vamos lá, Gleidson. E temos aqui, ó, nos próximos 5 dias, tem uma boa chuva aqui ó, nessa faixa central do país, principalmente aqui em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Norte, Nordeste, São Paulo. Nessa faixa central aqui, ó, entre o leste do Mato Grosso do Sul, centro-sul e oeste de São Paulo e centro-norte do Paraná, é onde chove menos. Aqui preocupa um pouco, mas não está ausente a chuva. Chove mais aqui na parte oeste da região sul e em Santa Catarina até que uma chuvinha boa nessa semana. Boa parte do Mato Grosso do Sul bom e boas chuvas aqui no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas, oeste da Bahia. Começa a melhorar um pouco também aqui ó, no Piauí, Maranhão e aqui na região norte. E nos próximos 15 dias, o volume de chuva também é bom. Entre 24 a 7 de abril, muita chuva aqui na parte norte, uma muito boa chuva aqui na parte do centro-oeste, principalmente semana que vem, começo de abril. No sul também, no decorrer, uma parte nessa semana e uma parte ali depois do dia 2, 3 de abril para frente, tem uma boa chuva, assim como essa área aqui de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, um pouco menos no norte de Minas, uma boa chuva aqui no oeste da Bahia, no Mato Piba, mas nessa parte da Bahia continua devendo, assim como na Cealba. Pernambuco também não chega a ter uma boa chuva, mas ajuda. E aqui na parte norte e nordeste, excelentes pancadas de chuva ao longo dos próximos 15 dias. Em termos de anomalia, está aqui, ó, de hoje até o dia 30, até vamos dizer assim, o final de março, nós temos uma boa chuva aqui formando um canal de umidade, ó, entre o Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio, Espírito Santo, Mato Grosso Sul e um pouco abaixo do normal aqui no sul. No Nordeste até dá uma reduzida de chuva, principalmente aqui ao norte. Quando chega de 1 a 7, a primeira semana de abril, uma boa chuva pelo país como um todo. Diminui bastante a anomalia negativa aqui na Bahia e norte de Minas, melhora aqui na região de Ceará, Elefantinho, Paraíba e partes de Pernambuco e mantém aqui no oeste do Brasil. Então, de maneira geral, os próximos 15 dias o volume de chuva ele é bom em grande parte do país. A temperatura essa semana puxa mais pelo calor. Vai ficar mais quente aqui no sul, com máximas entre 28 e 33, um outro ponto passa disso, as mínimas não tão baixas. Hoje deu na faixa de 6 aqui na Serra Catarinense, mas já está mais ou menos dentro do padrão. No sudeste e centro-oeste também não chega a fazer muito calor, vamos dizer assim, diminui um pouco a máxima por causa da chuva e aumenta um pouquinho a mínima. É uma semana mais típica mesmo de mês de março, ou seja, como deveria estar acontecendo. Nem muito frio de manhã e nem calor exagerado à tarde. Na primeira semana de abril, está indicando a possibilidade de um frio forte no centro-sul. Ainda está um pouco indefinido, acho que essa previsão mais detalhada só na de sexta-feira mesmo. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, boa semana para todo mundo. Obrigado igualmente, Ronaldo Coutinho. Esse quadro tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade.
Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Ó, João Batista, aí o empréstimo do Lula. Tem muita gente indo atrás desse dinheirinho que, pelo contrário, né, uma taxa de juros fora do comum, é isso? É, coisa de agiotas. Aliás, então, deixa eu pegar aqui esse gancho do Sérgio. O Lula está fazendo campanha. Pega o empréstimo do Lula, disse a Gleisi. Põe na tela aí, Gleidson. Pega o empréstimo do Lula. O juro tá alto. Quem que provocou isso? Então, aquela história, né, Sérgio? Você quebra as pernas e depois vende uma muleta? Vende uma muleta, não dá, não. Você está vendendo. Pessoal, o pessoal não está fazendo contas. Vocês estão vendendo tá uma festa dos bancos, claro, né? Que os bancos querem emprestar no consignado a 3,05, taxas médias a 3,05. Preste atenção nesse número, você que está pegando esse crédito consignado aí. Aliás, tem muita gente, um absurdo, 48 milhões de pessoas correram para fazer um levantamento. Fizeram uma simulação, o que significa que tem muita gente endividada desesperada para pagar os seus empréstimos com o empréstimo do Lula, a 3% ao mês. Para vocês fazerem uma conta simples, né? A poupança rende 0,5%, 0,5%. Um investimento que a sociedade empresta para os bancos como investimento paga 1% ao mês. E o Lula está cobrando, é o Lula, através do banco, está cobrando do povo trabalhador que tem registro em carteira 3,05 em média. E eles estão fazendo uma festa achando que isso é bom. Isso é muito legal. Eu fiz uns cálculos aqui, nós temos vários cálculos correndo pela internet. Se você fizer um cálculo, a Gleisi está dizendo assim, olha, se você pegar R$10.000, pagar em 48 vezes, você vai pagar R$352 por mês. Aí ela faz uma conta de 10.346. Não é. A conta já começa por aí. A conta é de 16.899 ao ano. Se você meter os juros compostos em cima de 3,04, a dívida pula para R$28.000. E se você fizer em 84 vezes, você pode fazer, 84 vezes pagando 3% ao mês. Aqueles 10 mil, você leva 30 meses para pagar o empréstimo. 30 meses. Aí pagou. Só que você fica devendo 54 meses para os bancos. Olha que legal. Então, vamos endividar o povo brasileiro? Vamos! Vamos quebrar as pernas dele? Vamos! Depois a gente vende uma muleta a 3,4% ao mês para o povo brasileiro. E o pessoal está correndo atrás, né? Claro, não tem por onde escapar. Essa é a nossa realidade desse empréstimo do Lula. Ele está lá no Japão, encheu um avião com gente, né? Presidente disso, da Câmara, do Senado, político, sindicalista, viajaram para o Japão, vão para a Coreia e depois vão para a China. Resultado, nenhum, podem me cobrar, nenhum, a não ser gastança, festa entre eles e a gente pagando no mínimo 3% ao mês, que é o caso do consignado do Lula. Que bonito, que bacana. Muito bem, aqui é Tempo Dinheiro, deixa eu voltar aqui às mensagens dos nossos amigos que estão aqui no nosso clube do Tempo e Dinheiro, que estão no nosso chat, que são os nossos amigos, né, os membros do YouTube. Vamos começar... Peraí, agora aqui, mas é muita gente que escreveu, que beleza. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, Rio Grande do Sul, dizendo que lá está 26 graus agora, ensolarado, estão sendo previstas pancadas de chuvas. Bom começo de semana para todos nós. Também lá do Rio Grande do Sul, o senhor Nils Vino Pinot está dizendo que lá em Nova Petrópolis, nada de chuva ainda, só previsão, mas vamos em frente. O senhor Aloysio Giacomelli, de Salto do Jacuí, do Rio Grande do Sul, boa tarde, 34 graus, esperando chuva e a soja torrando na lavoura. Que judiação. Já lá em Goiás, em Cristalina, sou Josino da Veiga Antunes, chuvas boas aqui na nossa região. Aí ele faz um comentário político, né? Mas essas chuvas estão ajudando a safrinha, é isso que ele está dizendo. O Clélio Montini, lá do Paraná, tempo limpo, 30 graus, parabéns pelo bisneto. Sou bisavô, cara, imagina. O Vinícius, lá de Toledo, ainda com chuvas irregulares, entretanto uma boa porção do município de Toledo, lá no oeste do Paraná, com volumes entre 10 e 35 milímetros, e na expectativa de mais chuvas. O Aparecido Mancini,
Como o povo vota num cara igual esse Janones? Bom, na verdade você tem razão, né? Quem vota nesses caras são os culpados, não eles. Eles são apenas os aproveitadores. E o Clélio Montini, lá de São Miguel do Iguaçu, a safrinha já está bem afetada com a seca. E o seu Mário Amerlim diz que ser avô é uma dádiva de Deus, bisavô é uma dádiva dobrada. Parabéns à família do João Batista Olive. Obrigado, Mário Amerlim, grandes amigos que nós temos aqui. Importante a gente ter amigos. Eu peço muito desculpas e a compreensão pelas minhas emoções, mas fazer programa ao vivo é assim mesmo. Certo, Sérgio Braga? Vamos em frente, Gleidson. Intervalo, daqui a pouco, os preços da soja e análise de Vlamir Brandalize. É um instante só. Olá, Cooperado Canda! Vem aí Expo Canda 2025, comemorando os 60 anos da cooperativa. Nos dias 2 e 3 de abril, na Fazenda Experimental da Canda, em Adamantina. Destaques da programação. Dia 2 de abril, palestra com João Sebá e Primos Agro no Pavilhão de Negócios. Dia 3 de abril, dia exclusivo para você, cooperado, palestra com Vlamir Brandalize, churrascada Canda e show de encerramento com Guto e Gael. Um grande evento espera por você. Faça sua inscrição através do QR Code. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 24 de março de 2025. O tempo está muito bonito aqui no meu Mato Dentro, tendência de chuva nublado, já tem chuva lá no meu horizonte. Tomara que a chuva se espalhe para todos. E vamos saber da soja, depois análise do Vlamir Brandalize. Preços da soja no ar, Gleidson, 10,09, está melhorando. O gráfico mostra aí que a soja chegou até beliscar o 10,05, agora 10,09 por bushel, lá em Chicago, na posição maio. Os 4 vencimentos, Gleidson. Então, o maio, 10,09, né? Está ali 10,07, mas é 10,09, tem um delay aí. O julho, 10,19, o agosto, 10,14, setembro, a $10 redondinho. Acaba setembro diminuindo aí, né, Gleidson? Então, agosto 10,14, setembro $10 redondinho no vermelho, perdendo em média 2,5 centos por vencimento da soja. Mas o Vlamir vai dizer que na segunda-feira que vem esses números poderão mudar, porque nós teremos a informação que vem lá do USDA, da intenção de plantio norte-americano, é o principal assunto que o Vlamir vai destacar para a gente já já. E aqui no Brasil, na B3 Base Porto, a soja em sacas para maio, $22,22, recua 0,36 no valor. O julho, $22,40 por saca, base Porto. Muito que bem. Vamos então às notícias da soja com Dom Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, Curitiba, chamando. Tá chovendo aí, Vlamir? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Olha, João, ensaiou a chuva ontem, saiu hoje pela manhã, agora tem umas nuvens, mas até agora a chuva mesmo aqui não aconteceu. Tá sem chuvas aí nesses últimos dias.
É que a temperatura aqui à noite cai, de manhã ela amanhece 15, 14 graus, friozinho. Já tá aquele estilo de outono, né, João? E tá segurando a chuva, parece que a chuva não tá querendo cair. Pode cair alguma pancada aí em algumas regiões mais ao sul aí, mas tá muito fraco de chuva, João Batista. É mais ou menos como o pessoal tá falando aí no interior do Paraná. Se pega o oeste aí, algumas lavouras da safrinha sofrendo bem aí com essa falta de umidade nesse momento aí que tá de evolução, né? Tá precisando de água, João. Tá, nós vamos falar da safrinha já já, vamos falar da situação do Rio Grande do Sul, mas o que está caindo nesse instante é o preço da soja em Chicago. Já caiu mais, né? Como é que você está analisando esse vai e vem? Não, João, ele caiu de manhã, agora ele está subindo. Não, tempo real, agora o real dele está com leve alta já. A boa notícia, João Batista... Ah, é verdade. Já está em leve alta, 10,09. Leve Põe alta. aí, Gleidson. Está em leve alta, é isso mesmo, 10,09. Que... 10,10. A questão é que hoje, por exemplo, que nem aquela posição setembro ali, que ela chegou a trabalhar 9,94, 95 agora de manhã, já está 10,03 agora nesse momento no ao vivo. Então, o mercado sustentando bem os 10 dólares, né? Uma boa notícia, né? Começando a semana com suporte, mas isso não traz aí apoio importante no mercado brasileiro. Hoje começou a semana com pressão de leve baixa aqui no mercado nacional, porque prêmios perderam fôlego, os prêmios agora estão mais baixos que a semana passada, e mesmo com o dólar aí meio trabalhando positivo, ele está tirando um pouquinho do fôlego da soja, e agora nós estamos vendo aí, João, a questão é que agora a colheita do Rio Grande do Sul está entrando num ritmo forte também. Tem perdas? Tem perdas, não adianta, é uma perda grande. Eu acho que o Rio Grande do Sul, em cima do potencial que tem da safra total deles, de mais de 6 milhões e 400 mil hectares, eles poderiam colher ali naquela safra gaúcha 25 milhões de toneladas, se tivesse tudo certinho. A grande questão é que eles vêm sofrendo muito, né? E eu acho que a safra vai ficar perto de 15 milhões. Mas 15 milhões de toneladas chegando, né, João? Isso que é a questão, né? É uma safra e meia do Paraguai chegando, então isso pesa no mercado. E hoje o mercado gaúcho já começou a semana aí com R$1,50 abaixo do que estava na semana passada. Então vamos dar um spoiler. Então os prêmios dos portos, como é que estão aqui no Brasil? Olha, já caiu, né? O comprador no abril já fala em 65. Semana passada ele chegou a pagar 85. O maio está pagando 70 agora, o junho está pagando 75 e o julho 85. Ó. Os prêmios que andaram até mais de 100 pontos aí no melhor momento aí do julho, aí na semana passada, agora caiu, o comprador recuou. Então, é sinal de que agora está chegando mais soja, né? No geral está chegando mais soja nos portos e já não tem tanta necessidade, né? A colheita agora está acelerada, já está acima da média normal. Já colhemos mais de 75% da safra nacional, então tem muita soja indo para os portos. E a safra brasileira é uma safra grande, né? Teve perdas, mas é uma safra recorde, né? Isso que está pesando nesse momento. Duas perguntas, duas colocações em uma. Primeiro, para você saber de como é que estão os prêmios em todas as posições, entre no clube, você também tem as cotações, informações em tempo real, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Antes de tomar qualquer decisão econômica, comprar, vender, consulte o pessoal do clube, você tem ali as principais informações em tempo real. É o melhor serviço com o qual você pode contar, mas tranquilo, né, Brando? Pode contar lá com o clube, né? Exatamente, o clube traz as informações ali em tempo real, tem um pessoal muito craque de bola ali, o Giovanni é vamos dizer, um CEO da informação do agro, né, João? É um cara... Muito bom. Um CEO. Tá. Agora, passando a régua, como é que você vê o cenário, então? Hoje está assim, como é que vai ficar amanhã? Olha, João, é uma semana de muita especulação lá em Chicago, né, João? Porque agora o pessoal começa a fazer as suas apostas, né? O que o USDA vai trazer na segunda-feira que vem, de queda da soja, né? A unanimidade, vamos dizer assim, das opiniões é de queda de área de soja e aumento do milho, mas o quanto é que pode cair é que o mercado vai especular, né? E quanto que o próprio USDA vai trazer aí na segunda-feira, né? Então vai o número. Se ele cortar acima de 1,5 milhão de hectares, vamos ter uma pressão de alta. O mercado pode saltar rapidamente para os 10,5. Se ele cortar mais timidamente,
O mercado vai seguir nessa situação até definir a safra brasileira, argentina, e até começar a ver efetivamente aí no meio de abril em diante que o pessoal começa a olhar o clima americano para a safra deles, né? Então, a partir da metade de abril, o mercado já começa a olhar a questão climática americana, que começa a tomar importância. Daí, a partir da metade de abril, a importância da safra americana é maior que da safra da América do Sul. Né? Tá, vamos falar dos endividados, tanto da soja quanto da sociedade de forma geral. Primeiramente, os endividados do Lula, consignado do Lula, 3% ao mês. Eu fiz uma conta agora, né, que a poupança paga 0,5%, o seu dinheiro para o banco vale 1% ao mês. Agora, se você pegar o consignado, 3%. Claro, né, se você comparar com os juros de balcão, é um horror, né? Mas imagina você ficar preso, como eu fiz as contas aí, em 84 vezes você paga 30 meses pagando a dívida. E o restante 54 meses é só a vantagem do banco. Isso que é legal, né? Você quebra a perna do sujeito e depois você vende a muleta. Certo, Vlamir? Na realidade, João Batista, esse consignado é meio uma agiotagem novamente, né? Porque mas a palavra é essa. Está quase 40% ao ano, então, se a gente olhar essa filosofia de deixar a população gastar muito no crédito para tentar fazer a economia andar, ela funciona nos Estados Unidos, João, porque nos Estados Unidos os juros variam de 4% a 8% ao ano. E aí funciona para gerar a economia, porque a pessoa financia uma casa com 35, 40 anos de prazo com juro baixo. Ela financia um carro, tudo o americano ele é um cara endividado, ele sempre trabalha com dívidas. Porque a dívida ela também tem o seu fator positivo, que ela estimula a pessoa a correr atrás, a trabalhar mais para pagar as dívidas, né? Mas essas dívidas, por exemplo, do consignado a 40% ao ano, o que precisar desse dinheiro não vai conseguir pagar. E ele vai continuar endividado, João. E é essa questão. E a economia brasileira, ela não consegue girar em cima de demanda maluca, que essa demanda imediata ela causa inflação e depois a população fica endividada por muito tempo, não vai poder ter compra, ela perde poder de compra no médio e longo prazo. Então não é por aí que sai a situação. O Brasil, como um país exportador, ele tinha que seguir a lógica da China, né, João? A lógica da China, como é que a China cresceu lá do 30º, 40º posição mundial da economia, questão de 20 anos, para hoje a segunda economia do mundo e já beliscando os calcanhares dos Estados Unidos. Ela cresceu em cima de muita exportação e muita melhoria na produtividade. Ou seja, ela melhorou muito internamente e ela cresceu e sendo o maior exportador mundial de produtos. Então, isso que faz o país crescer. Como nós temos o agro muito forte e nós poderíamos estar crescendo ainda mais no agro, tinha que ser o agro que vai puxar a fila. O Brasil trazer bilhões e bilhões de dólares com o agro, em cima do frango, do suíno, do boi, do peixe, além de todos os nossos grãos, café, laranja, fumo, tudo que a gente já é muito forte, né, João? E isso traria o Brasil aí muitas divisas, automaticamente se criaria riquezas. E daí não precisaria estar com esses juros tão altos que nem está hoje, né? Sempre é bom lembrar, né? Na propaganda do governo, da Glaze, você vai pagar 20%. Né? Mas você, por favor, faça as contas. Tem um simulador lá, faça as contas. É 33 para cima. Olha, imagine, hein, eles têm que dizer isso, que é o tal do consignado, não é dinheiro de graça. Vai ser descontado do seu pagamento, da folha. E a garantia é o fundo de garantia. Você vai ficar devendo o resto da vida, cara. Você, não tem essa, não. O tio Lula vai dar um bico na dívida. Vai coisíssima nenhuma. Você vai ficar devendo para o banco. É o seu nome que vai ficar lá. Preste atenção nisso. Muito bem, vamos agora... É isso aí também, João. É outra coisa que o banco tem que colocar. E agora pensando do lado do banco, né? O banco não pode perder dinheiro, né? Que o banco tem os seus acionistas, tem o pessoal que coloca o dinheiro ali. E o banco, ele coloca uma taxa de risco também, né, João? A taxa de risco e um seguro, né? Porque se a pessoa, por exemplo, vier a faltar, a falecer, o banco tem que receber o dinheiro, né? Então tem que ter um seguro em cima disso para cobrir a conta, né? Senão não tem vantagem também para o banco financiar, né? Mas
Essa é a correria, né? Criar fantasias. Esse é o endividamento. Não, A população brasileira mais carente vai ficar mais endividada, provavelmente. tem 40 milhões de consultas lá no Banco Central, lá no aplicativo. O que demonstra que o pessoal está endividado, desesperado, atrás do dinheiro para amortizar a dívida. Isso é o fato. Agora vamos voltar aqui para o nosso povo, que é o produtor de soja, os endividados do Rio Grande do Sul. 4 safras perdidas. Nós temos uma entrevista feita pelo Sérgio Braga com o senador Luiz Carlos Reis e com o Lucas Scheffer, do movimento SOS Agro. Eles estiveram na abertura da colheita da soja lá em Tupanciretã e eles acreditam, o senador Luiz Carlos Reis acredita, e também o Lucas Scheffer, na securitização das dívidas dos sojicultores gaúchos. Veja aí. Já foi distribuído o projeto no dia de hoje. Então, a notícia em primeira mão a vocês, que agora já está oficialmente na Comissão de Agricultura, ele vai começar a andar na Comissão de Agricultura, o projeto que nós apresentamos. É um passo. O segundo passo, uma informação para os agricultores que nos cobrem e querem saber da oposição, são as dívidas, Sérgio, que estão vencendo no mês de março, abril e maio, que o pessoal precisa de uma prorrogação, e o Carlos Fávaro já determinou o encaminhamento para o Ministério da Fazenda e Banco Central para prorrogar as dívidas. Agora, nos próximos 5, 6 meses, um prazo até 6 meses de prazo, por exemplo. Por que isso? Porque o produtor, se está com dívida vencida, ele não vai se adequar na negociação. Então, isso é o que nós estamos fazendo. E já pedimos uma audiência também com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o Ministério da Agricultura, o Carlos Fávaro, e também o ministro da Fazenda, o Haddad, para receber toda a delegação das entidades de classe do Rio Grande do Sul, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o próprio governador do estado. Então, o Rio Grande está unido em cima dessa pauta. Aqui não tem centro, esquerda ou direita. Aqui tem uma causa que todos estão brigando pela mesma causa, que é a causa do nosso agricultor. Só ver as imagens que o Lucas Scheffer nos manda da seca da soja lá no Rio Grande do Sul, né? O sol cozinhando a soja, para você ver a importância de ter essa securitização. Pessoal, é a 4ª safra perdida, certo, Bruno? João, eu acho que tinha que sair ali do Congresso já alguma lei para fazer com que ande o processo, né? Porque dentro do governo é difícil, né? O nosso Haddad lá, ele quer arrecadar mais e não quer distribuir algum benefício para ninguém. Então, esse é o ponto. E a gente sabe que o governo não vai fazer muito esforço para o setor agrícola, né? Muito bem. Bom, mas como você disse, o Rio Grande do Sul também é quase que um país, né? Você acabou de dizer que o Rio Grande do Sul vai colocar 15 milhões de toneladas de soja no mercado, apesar de toda a seca. Tem regiões que estão conseguindo produzir até razoavelmente bem. Vamos mostrar uma imagem para vocês de uma soja plantada em dezembro lá em Aceguá, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Olha que maravilha. Se qualquer um que olhar a safra gaúcha através dessa foto aí nessa região de Aceguá, vai falar, nossa, mas que safra bonita. Pena que lá em Santiago, por exemplo, lá na fronteira oeste, a situação está um horror. Mas veja a diferença, né, Brandão? João, a parte da fronteira, ali, as regiões arrozeiras que estão com soja, elas estão com uma safra regular, né, João? Você pega ali até a região de Dom Pedrito, lá para frente, lá indo para o lado de Pelotas, aquela parte ali acima da serra, na região de Vacaria, Lagoa Vermelha, tem região que está com uma safra regular. Mas é pegar o centro, aquela da região das Missões, vindo ali até Passo Fundo, essa parte central, Santa Maria, aí sim, aí o estrago é muito grande, muito produtor ali, perdendo 60%, 70% da produtividade, e tem lavouras que não dá nem colheita nessa safra. Então é por isso que tem essa perda, que eu digo, é a perda do potencial da safra gaúcha, que é 10 milhões de toneladas. Isso é muita soja, né? Nossa Senhora, 10 milhões. Bom, mas a chuva está voltando, está lá no Pantaná, no Mato Grosso do Sul, mas também ela não está geral, mas choveu muito no Pantanal, e também choveu muito lá no Pará.
Veja lá em Ulianópolis, a fazenda Cupuaçu, a produção do Fábio Giocondo. Veja essa imagem. E corre para tocar fungicida. Você viu que o terreno está molhado. Então, nós mostramos a soja lá da divisa com o Uruguai e agora estamos lá no Pará, em Ulianópolis, com soja bonita também, hein, Vlamir? Esse é o Brasil, né? O Brasil é um continente, né, João Batista? Por isso que a safra brasileira é grande. O mercado internacional, ele continua vendo a safra brasileira como grande. Hoje, pela manhã, lá em Chicago, o mercado... um dos fatores que também trazia essa leve pressão de baixa de manhã, ele era que os comentários da manhã lá em Chicago é que a safra brasileira vai ser perto de 170 milhões de toneladas. Então, safra grande, outra safra da Argentina, eles comentavam em 49 milhões de toneladas, ou seja, aqui na América do Sul, uma grande safra chegando, né? Agora ganhando ritmo a colheita ali na Argentina. Então, isso pesou. Agora, na parte do meio-dia para cá, essa viradinha de Chicago, de alta, ela está mais atrelada aos prêmios aqui no Brasil, que estão caindo, né? Caíram em relação ao que estava semana passada, e automaticamente o mercado se ajusta, né? São todos os fatores formadores de cotação que eles ficam no pêndulo, né, João? Então, o comprador quer levar a soja brasileira da faixa dos 135 a 136 de base, agora de curto, até 140 ali na faixa da soja do meio do ano, e ele tem ficado nesses patamares aí, nos portos brasileiros, aí a questão de 2 meses já. E o mercado de Chicago também está de olho nisso, porque o maior comprador está se abastecendo aqui, né, que chama China, né, João? E daí uma parte do mercado ele evolui conforme dança a China, né? Tá, a soja está na estabilidade, mas entrou no vermelho agora, 10,08, uma perda de 0,6. Muito bem. Vamos falar de milho. Vamos falar dos preços do milho, vamos chamar as cotações do milho. Tem oferecimento da ferramenta I9PAB para você saber quanto vale a sua soja. Quanto vale a sua soja? Já anotou as despesas? Está anotando as receitas, as ofertas? Põe ali na ferramenta, é quase que uma planilha, claro, quase que uma calculadora, uma planilha muito simples, né? A I9PAB. É muito simples, cara. É só você lançar ali. E é uma calculadora que vai dizendo para você, ó, a sua soja hoje está custando tanto. Quanto você tem de oferta aí? Vale a pena? Né? Então, entre na ferramenta I9PAB, que oferece para nós aqui, no Tempo e Dinheiro, as cotações do milho desta segunda-feira. Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, os preços do milho estão em alta em Chicago, maio 4,75,5, alta de 1,25, o julho 4,72, o setembro 4,44, o último vencimento dezembro 4,51, leve alta de 0,25%. São os preços do milho lá em Chicago. Milho aqui no Brasil, Gleidson, que nos importa, todo no vermelho, maio, Gleidson, você precisa narrar para mim, isso, maio 79,13, o julho, R$ 72,83, base Campinas, setembro, R$ 72,13 e novembro, R$ 74,69. O nosso destaque, claro, que vai ser o setembro, R$ 72,13 e o novembro, R$ 74,69. Hoje estava a 80, agora está 79, com tendência, com essa diferença aí de no mínimo R$ 5, quase R$ 5 entre o maio e o novembro. É isso mesmo, Brandalize? João, é ajuste do mercado, né? Nós estamos aí para ir fechando o mês de março, né? As águas de março estão indo embora nessa semana, segunda-feira já fecha o mês. E o mercado está de olho na safra de milho que está no campo, né? E a gente vê aqui no Paraná, parte dos pontos isolados de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, algumas lavouras muito prejudicadas, mas no geral o que a gente tem que olhar é a maior árvore da floresta que vai pesar nessa temporada, que é o Mato Grosso, né? Então o Mato Grosso já está com um potencial ali de colher 50 milhões de toneladas ao redor disso, e o Brasil deve colher 90, então veja o peso, né? Então os demais estados aí, como Goiás, também está com uma safra muito perto do regular, plantou cedo, e vai evoluindo, né? Parte norte do Mato Grosso do Sul,
Então, safra vindo. Então, tem perdas? Tem. Se a gente não tivesse perda, colhia mais de 100 milhões de toneladas nessa safrinha. E é isso que a B3 está mostrando, João, porque nós chegamos já a ter o maio, não sei se lembra, 2 semanas, ele estava 86, 87. No junho chegou a bater 90 ali no março, né? Era março perto de 90 e o maio que andava 85, 87. Hoje está 79. E o setembro, ele chegou a trabalhar até no 76, agora já está no 72. O que é isso? O mercado se ajustando aos níveis de exportação, porque se a safrinha que vier, ela atende a demanda interna e vai sobrar milho. Então vai ter milho sobrando com a safrinha colhida. E esse milho sobrando, ele vai ter que seguir para exportação. E automaticamente quem vai mandar no mercado nesse período aí, a partir de junho em diante, quando já tiver as primeiras colheitas, é o mercado de exportação, João. Então é esse caso, né? Por isso que a B3 ela está mais frágil aí, num dia que lá em Chicago está estável, né? Um leve alta, não é? Dá para dizer que está em alta, porque não há tendência de curto prazo, ele também está tentando se segurar, porque ele também depende do relatório de plantio da semana que vem, porque se crescer muito a área, nós vamos ver aí o setembro, que é já a primeira colheita, o início de colheita americana, no final de setembro, ele indo mais próximo dos $4. E automaticamente, se isso acontecer, é mais pressão de baixo na B3, João. Então veja como é que o produtor tem que olhar. Nós estamos em momento de milho muito valorizado, milho de curto prazo, mas ele não tem uma garantia que ele vai ficar muitas semanas ainda valorizado, porque a safrinha ela vem, com perda sim, mas ela vem uma grande safrinha, como estamos chegando com a soja agora, com perdas, mas uma grande safra também, né? Porque nós fechamos o plantio aí com 17 milhões e meio de hectares de milho, e além disso nós estamos com um recorde histórico de plantio de sorgo, né? Que é um produto alternativo aí ao milho. Então, isso é importante para o produtor. É um ano que o mercado vai cair muito? Não, porque o mercado não tem milho lá fora, então vai ter que exportar. Tem comprador lá fora, tem demanda recorde aqui dentro, mas nós estamos andando em cima de um dos melhores momentos do ano ainda para o milho disponível. Semana passada teve negócio que ali na região da 163, ali perto de Lucas, aquela região de Lucas, perto para baixo de Sorriso, em que foi fechado até R$83 ali, milho de produtor, né? Então é um nível histórico. E o produtor tem que aproveitar as oportunidades, que nesses níveis é cavalinho encilhado, né, João? Tá. Hoje está quanto? Olha, hoje o que temos de base, o mercado de Porto, ele está melhor do que estava na semana passada. A semana passada, o agosto era 69, hoje é 70, o setembro é 71, outubro 72 e o novembro 73. Ele está em média R$1 melhor do que estava na semana passada. Nesse momento aí, um pouco apoiado pelos prêmios, né? Ô, Gleidson, põe o telefone do assessor de investimento lá do clube, que é um telefone que é exclusivo, é o telefone do clube, o assessor de investimento, que é o Fernando Sofiati, para você ter contato com o Fernando Sofiati, para você perguntar, que ele é um agente financeiro credenciado pela CVM, que é do nosso funcionário, que está conosco, que é funcionário também da G-Trade, da Critério, da XP, é o nosso conjunto de assessores que nós temos para que você possa assegurar o melhor preço. Então, ligue, né, para o nosso assessor de investimento. O telefone está aí na sua tela, 019-9, como é que é, Gleidson? 019-9, 28, como é que é, Gleidson? 9813 29 15. Então, esse vamos lá, João. Vamos repetir, Gleidson? Deixa eu repetir, você que enroscou tudo. Não consigo ver aqui. O código é 19, código 19, que é Campinas. A região de Campinas. É 99813 2915. Isso. 199-9813-2915 é o telefone para você entrar no clube e para você falar com o assessor de investimento que está à sua disposição para você saber dos prêmios hoje para o milho. Não deixe o milho cair na sua mão, hein? Muito que bem. Ô, Vlamir, vamos agora mostrar, como você está dizendo que tem vindo muito milho aí, o nosso correspondente lá no norte de Mato Grosso, em Boa Esperança, o Moacir Guarnieri. Ele passou, o cara levanta,
Ele levanta com a cuia na mão, mateando, e vai ver o milho, claro. Olha o final de semana do Moacir Guarnieri lá em Boa Esperança. Mostra aí. Bom dia, João Batista. Bom dia, amigos do Tempo de Dinheiro. Sabadão, 22 de março, 9h15 da manhã. O tempo é imprevisível, né, João Batista? Talhão choveu, o outro não choveu. Na verdade, a maioria dos talhões choveu, só esse que não, ó. Mas é um talhão grande, 570 hectares, né? E aí, olha aí, ó. Deu 3 milímetros, 4 aqui, ó. Que barbaridade, hein? Sorte que esse milho tá atrasadinho ainda, ó. Sim, atrasadinho mais ou menos, né? E tá aguentando. Mas tá murcho, ó. 9 horas da manhã, 9h15. Olha. Mas a chuva não quer vir não, João Batista. Não quer vir não. Não sei o que houve, mas Deus abençoe nosso Brasil. Mas veio. Essa madrugada choveu novamente lá e o homem ficou um sorriso só. Veja o milho do Moacir nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, 24 de março, 11 horas da manhã. Olha o tempo como tá bonito aqui, João Batista. Oh, beleza. Que vem a chuva pra nós, ó. Tá fechado. Estamos aqui no milheto, ó, dando uma olhada, ó. Tá na hora já de fazer o herbicida, né, a atrazina, para matar os matinhos e os pés de soja, porque senão depois dá problema aí, né? Aí, ó. Mas tá bonitinha a palhadinha aqui. Vai chover mais um pouco. E temos aí na lida, A coisa tá ficando boa, João Batista. Vamos ver como é que vai o futuro do nosso país aí. Que beleza! Ó, que beleza também, diz o Cláudio Noro, nosso compadre lá daquela região de Cascavel, lá de Céu Azul, oeste do Paraná. Veja o milho do Cláudio Noro lá em Céu Azul, Brenda. A foto do milho dele, põe a foto, aí, ó, tá? E agora a geralzona do milho pendoando, veja aí lá em Céu Azul. Batista, olha aí que milho bonito aí, fazendo tratamento aí, já tá em final de tratamento, último tratamento já, pré-pendoamento. Agora é só chuva, João Batista. Muito bom. Valeu, João Batista, valeu, Brandalize, valeu, amigo do Tempo e Dinheiro. Grande Claudião, esse é patriota, grande produtor, sabe fazer direito. Hein, Vlamir? Bonito, hein? Tá bonito, João. É por isso que a gente tem que alertar aí o produtor que está sofrendo com o clima seco, porque temos lavouras de todo tipo, né? Mas no geral que eu tenho conversado com o Brasil afora, a média da safra brasileira tá boa. Então é isso que a gente tem que alertar aí o setor para se proteger lá na frente, né, João? Porque se a safra americana andar bem, plantar muito, e aqui nós vimos aí uma colheita de safrinha de 90, em vez de 90, 95 milhões de toneladas, nós vamos ter que exportar umas 35 milhões de toneladas. Então esse é o comandante da formação de cotações no mercado brasileiro. Então essa é a atenção para o produtor, né, João? Bom, mas o fato é que, né, milho lá em Mato Grosso, que você falou, lá em Sorriso, 83 pilas a saca. Tem que aproveitar, É cavalinho encilhado. Para o produtor, para o consumidor que tem que fazer ração, para os granjeiros, para dar milho para as galinhas, meu Deus do céu. E aí a manchete aí, Gleitson, da Reuters, Notícias Agrícolas. Estados Unidos estão recorrendo ao Brasil para comprar ovos e consideram outras fontes por causa do surto da gripe aviária. Aqui no Mato Dentro está saindo ovo a R$1. Lá nos Estados Unidos é $1, R$6 lá, R$1 aqui. Os caras exportam, né, Brandão?
Exatamente, João. No caso do ovo, agora a gente aprendeu a ir para exportação. E eu acho que o Brasil rapidamente pode ser o maior exportador mundial de ovo também, né? Porque o nosso custo da ração é o mais barato do mundo, né? E a nossa galinha, ela é criada de uma maneira confortável, né? O custo da galinha nossa é mais baixo que no hemisfério norte, né? Que tem que estar ali no local que fica 6 meses embaixo do gelo, neve, temperaturas 10, 15, 20 negativa. Então nós temos que aproveitar esse gancho, porque hoje tem problema da gripe aviária lá no hemisfério norte, Estados Unidos, tem na Ásia, e o mercado mundial do ovo está com escassez de ovo e ovo valorizado. Então é a hora de a gente entrar, ganhar espaço e dominar esse mercado também, né? Eu acho que é a hora de ganhar espaço. A minha galinha aqui tem espaço, tem água fria, geladinha, beijo na boca. Também ela bota um ovo, casca azul. O Lula, o inocente, né? Coitado, né? Ele diz que a galinha dele bota 3. Bota nada, sabe nada o inocente. É um ovinho, mas aqui no meu caso, um ovão, e a família Olive fica muito satisfeita. Brandalize, a sua galinha bota muito ou não? Um ovo por dia ou 3? Essa do 3 também é uma piada dele, né? Mas é o bobo. Mas esqueceram de contar dele que a fisiologia da galinha, a histórica, a fisiologia, o ovo demora 28 horas para ficar pronto. Então, quando você consegue dar um ovo por dia, durante alguns dias dá, mas é 28 horas é o ciclo. E eu coincidentemente, falando, João, de primeira. Só para falar em ovo, eu gosto muito de ovo aqui, a nossa família gosta muito de ovo, e nós temos galinhas, sempre tivemos. E normalmente as nossas galinhas são galinha caipira, né? Então, várias raças, mas criadas no estilo caipira. E historicamente, a galinha, quando chega na quaresma, né? Passou o carnaval, entra na quaresma, ela diminui a postura, porque ela se protege, né? Começa a trocar as penas, por causa do inverno aqui do sul. E esse ano, ao contrário dos outros anos, minhas galinhas estão botando mais agora na quaresma do que botaram antes. Elas estavam estressadas, estava muito quente aí nos meses anteriores, e elas se protegeram antes. E agora na quaresma elas estão botando ovo em ritmo normal. Não, os Brandalize merecem. Toca ovo pro Brandalize vender aí, que tá bom o preço. Branda, obrigado aí pela sua presença maravilhosa mais uma vez. O pessoal estava me pedindo, diz, ó, que dia que o João Batista e você vão estar lá na Expocanda, o pessoal aí, produtor... Dia 2. No dia 2 e 3 nós vamos estar na Expocanda, né, João? Então tem alguns que estão aqui já me perguntando, quero ir lá tirar uma foto com o João Batista e tal. Opa! Então, dia 2 e 3 nós vamos estar lá na Expocanda, né, na próxima semana. Então o pessoal que está pedindo para nós os dias certos, vamos estar lá. 2 e 3, estaremos isso lá. Aí, na Expocanda. Eu e o Brandalize. Expocanda, né, João? Lá em Adamantina, eu e o Branda. Exatamente. Até amanhã. Começou a semana, vamos em frente. Batista. Até amanhã. Viva o Brasil e bons ovos para você. Você não me cumprimentou? Volta ele aí. Volta ele aí. Você não me cumprimentou? Eu sou bisavô, cara. Bisavô, Joãozinho? Bisavô, cara. Parabéns aí, hein? A Verinha é bisavó. Estamos felizes demais. Viva o Brasil. Viva a vida e vamos em frente. O mundo continua evoluindo, né? Por isso que precisamos que o agro produza muito alimento, né? Precisamos ter um Brasil justo, né? Em paz aqui. Nós lutamos para isso. Brandalize, muito obrigado. Beijo, vamos em frente. Até amanhã, preços do trigo no ar. Lá em Chicago, o preço do trigo está no vermelhão, hein? Maio, 5,48, recuando quase 10 pontos. O julho, 5,65,5. Setembro, 5,82. E o dezembro, 6,05 dólares por bushel do trigo. Devolvendo agora para o Sérgio Braga, que tem os preços do leite, preço dos hortifrutis com Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E com a apuração feita pelo CPE, começamos pelo preço do leite pago ao produtor em Minas Gerais, R$ 2,72 mais 19 o litro. Ovo branco, CIF, a caixa com 30 dúzias na Grande São Paulo, R$ 206,97. Tem a batata Asterix especial no atacado do Rio de Janeiro, saco de 25 quilos, a R$ 50. Tomate salada longa vida 2A ao produtor, caixa aberta, em venda nova do imigrante, R$ 78,33. O mamão Formosa, no Rio Grande do Norte, o quilo a R$ 2,71.
Isso, a apuração feita pelo próprio CPE. Lembrando mais uma vez que a apuração, notícias dos hortifrutis, tem oferecimento da LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Bom, aproveitamos, vamos ao mercado da mandioca, também direto do CPE, com Fábio Isaías Felipe. Olá, Fábio, boa tarde. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá a todos que nos acompanham aqui nesse canal. Bem, vamos às atualizações sobre o mercado da mandioca, considerando o ritmo de negócios da semana passada. Bem, o que a gente tem observado é uma certa diminuição na oferta, notando que esta oferta tem ficado mais ajustada com a demanda industrial. Isso porque uma boa parcela dos produtores mais capitalizada já prioriza outras atividades agrícolas. E claro, né, o clima mais desfavorável em algumas áreas também vem tendo alguma influência sobre o ritmo de comercialização, de colheita. A consequência disso tem sido, como já mencionado, uma oferta mais ajustada com a demanda industrial, e na semana passada tivemos uma diminuição de 1% no volume de esmagamento nas fecularias. Consequência disso foi que as pressões sobre os preços que vinham ocorrendo desde então foram menores. Então, na semana passada, o preço médio da mandioca caiu apenas 0,2%, ficando a média em 97 centavos por grama posta a fecularia. Esse valor equivale a R$ 556,45 por tonelada. Então, estamos falando da média de preços, né? Para se ter uma ideia, no oeste do estado de São Paulo já tivemos uma valorização na casa de 2%. Paraná teve uma queda de apenas 0,4% na semana, porém Mato Grosso do Sul vem caindo um pouco mais, dada a demanda ainda um pouco arrefecida em algumas empresas, né? Então, no MS a queda foi de 0,8%. O que estamos observando para as próximas semanas é uma possível diminuição no ritmo de colheita, uma vez que produtores já começam a sinalizar ali para priorizar o plantio, né? Então, além disso, nós temos também uma certa transição da mandioca de segundo ciclo para a mandioca de primeiro ciclo. E, claro, a oferta dessa mandioca mais nova fica mais dependente de preços. Então, portanto, podemos aí ter um crescimento menos expressivo de oferta ao longo do próximo mês, que pode vir a dar alguma sustentação aos preços. Claro, né? Em breve voltamos com mais informações, acompanhando sempre ali quaisquer mudanças que venham a ocorrer no mercado. Até uma próxima. Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Muito bem, vamos agora então saber dos mercados de commodities. Com quem? Com ele, o meu amigo, o professor Maurício Bellinello, no ar. Mercado de commodities, Gleidson. Senhor Maurício, muito boa tarde, bom te ver. Fala, João, boa tarde a todos, bom estar aqui. Muito bom. Gleidson, vamos colocar aqui do lado as cotações em tempo real de Chicago e Nova York. Viu, Maurício? A gente já analisou com o Brando Lise que os destaques para o índice de soja e milho é para segunda-feira que vem, com o relatório de intenção de plantio dos americanos. Até lá, tocar o bola de lado, né? O trigo está em queda forte. O trigo tem influência ali da questão da Rússia. Mas eu estou querendo chamar a atenção, Maurício. Eu quero falar de café, mas antes, olha o açúcar perdendo 2%, enquanto que o petróleo sobe 1,10%. Como é que você vê isso? Então, João, nesse momento só vejo volatilidade acontecendo, tá? Por enquanto não temos nada de muito importante, não nesse momento, né? Então, eu ainda estou bem tranquilo sobre esse movimento dele.
De novo, né? Por enquanto, né, João? Não é exatamente algo que a gente espera que dure por muito tempo, mas o que é importante deixar claro é que não é porque o mercado está desse jeito, João, que a gente tem naturalmente um problema, deixando bem claro, né? Na verdade, a maioria das commodities, todas elas, na verdade, tem trabalhado há algumas semanas em faixas de preço bem curtas, né? O petróleo mesmo agora aqui na faixa de 69, subindo, né? Fez mínimo em 65, mas veja, 65 para 69, João, é 4 dólares, o que para o petróleo não é nada. Nada mesmo, 4 dólares ele faz em 15 minutos às vezes. Então, até 75, que é uma faixa que ele tem oscilado há algum tempo, é uma faixa normal, então ele está oscilando dentro disso também. E o açúcar, que tem uma correlação direta com o petróleo, porque ele tem quando o petróleo sobe, a gasolina sobe, quando a gasolina sobe, o etanol pode subir, e quando o etanol pode subir, a margem do etanol sobe e a maioria das usinas tendem a virar para etanol quando podem, e portanto o açúcar fica mais restrito à oferta, o preço sobe também. Então petróleo e açúcar tem uma relação direta. Então o açúcar também está travado nesse mesmo preço que ele está agora desde abril do ano passado, João, só para você ter uma ideia. O algodão, o pessoal está reclamando que o algodão estava 70, agora está 65 centes de dólar. Então, o algodão está enroscado, né, João? É uma coisa inacreditável. Ele está faixa de 65, 66. Essa mesma faixa também vem desde julho do ano passado, mais ou menos, né? E ele tem uma correlação indireta com o petróleo também, né? Porque o petróleo fica mais caro, as fibras sintéticas ficam mais caras e o algodão tem margem para subir. Quando o petróleo está na fossa, porque ele está na fossa, 65 é um preço muito baixo para o petróleo, o algodão também tem dificuldade para subir. E isso tudo, veja que interessante, né? Parece que é tudo uma coincidência. Não é. A gente está com o mercado global lento nesse momento, lento no sentido dos volumes de compra. China está lenta, Estados Unidos está lento, Europa está super lenta, Japão está lento. Então o que acontece? O mercado inteiro está meio que patinando. De que jeito que você poderia ver commodities subindo, a não ser que sejam commodities que estão na situação do café, por exemplo, que é uma restrição de oferta, não de demanda, né? O suco de laranja, por exemplo. Então, é isso, João. Eu não vejo nada muito fora do comum. Seria, na verdade, muito estranho ver commodities voando agora, com o mercado basicamente parado. Agora o café está voando. O contrato C lá em Nova York está voando. Voltou a subir, né? Voltou a subir. Agora está 3,93 dólares a libra-peso, 393,43, alta de 0,52%. Você atribui essa subida às justificativas que a Cochupé deu, que não tem café, que os estoques estão baixos, que os chineses estão comprando tudo que tem? Então, João, isso, que não tem café não é novidade para ninguém, né? A Cochupé, nesse sentido, não está trazendo uma novidade para o mercado, né? E como a quebra de safra de café desse ano já é uma realidade também, ou seja, já é bienalidade negativa, já vem menos café naturalmente. Ainda assim, com uma quebra que em algumas regiões deve bater os 30%, né? Ou seja, é pouco café. Então, como eu até comentei algumas vezes, não tem nenhuma chance do café ver algum alívio estrutural, ou seja, voltar realmente para faixas abaixo de 2 dólares e 50, sei lá, antes de setembro do ano que vem. Esquece, daqui até lá a gente vai ficar chovendo no molhado, falando que uma época subiu, uma época caiu. O que eu até acho que o café perdeu força agora nesse momento também, mas não é de se estranhar, porque a gente está muito perto da safra já, né? Faltam 45 dias para os primeiros grãos começarem a chegar ao mercado. Então, como está chegando safra por aí, por mais que ela venha pequena, isso traz um alívio temporário nas cotações. Claro que traz, né? O Brasil é o maior produtor do mundo, então é normal que venha algum alívio. Mas assim, isso vai durar menos que água gelada em dia de sol na praia do Rio de Janeiro. Bom, vai durar o quê? 3 meses? Depois com sorte, João, eu acho que não vai atrás, porque... É que assim, lembrando, né? A safra brasileira é uma safra longa, né? Ela começa em maio, final de maio ali, e ela vai se estender até agosto, setembro ali. Então são muitos meses de safra. Mas assim, sendo bem sincero, eu acho que assim que a gente vê o grosso da safra brasileira do sul de Minas ali, passando meio que de 50%, 60%, eu vejo nova pressão evidente no mercado já, porque de novo, não tem café, o Brasil é o maior produtor do mundo, no Conilon, o Vietnã, tá todo mundo torcendo para não ter nenhum pau esse ano no Vietnã, como teve, né? Por isso que levou o Conilon para os preços que estavam, porque isso, na verdade, eu até acho que agora o mercado está olhando mais para o Vietnã do que para o Brasil. Porque se o Vietnã vier com uma safra ok, no mínimo retira um pouco a pressão do Conilon, que acaba por tirar um pouco a pressão do Arábica, né? Agora,
Se isso não acontecer, e lembrando, por último, né, se a gente não tiver chuvas realmente regulares no sul de Minas, especialmente a partir de agosto, né, aí nós estamos falando de uma nova quebra na safra cheia, que é a do ano que vem no Brasil. E aí, meu amigo, tô achando que café vai valer mais que ouro. Toda atenção para a florada de setembro. A gente vai saber se vai valer ouro mesmo ou não. Por último destaque, Maurício, eu quero que você olhe para mim o milho Brasil B3. Põe na tela, por favor, Gleidson, os vencimentos, porque o março chegou a 90, né? Agora o setembro está 72, de 90 para 72, e o novembro 74. Quem segurou o milho lá em cima, parabéns. Qual é a leitura que você faz desse setembro 72, Maurício? Daí para baixo? Então, eu ainda faço a do maio, que é o contrato verão brasileiro, né, que é o grande volume da safra verão, é ele, né, porque é o março e o maio, né, porque literalmente agora que estamos em muitas áreas em colheita, mas entrega física é agora, né, então ele veio de 84, que basicamente só piscou no 84, e agora ele está no 76, que é um fundo bem importante, inclusive, né, é um 76 desculpa, 78, João, 78. O olho já não funciona tão bem. Então ele está perto de 78, 79, assim... João, ele veio do início de dezembro até o início de março, ele foi de 69 para 85. É uma alta muito grande. E é normal que depois de uma alta grande, especialmente com a chegada mais intensa do produto físico, isso traga uma calmaria para os preços, ou pelo menos uma menor pressão, como eu falei no café. Chega ao grão, o mercado dá uma acalmada. Mas, de novo, não tem milho no mercado global, será o menor estoque de passagem, pelo menos em 15 anos nos Estados Unidos, agora vai passar, né, final de agosto, início de setembro, que é quando vira o ano safra dele, já se espera que vai ser o menor estoque de passagem em 15 anos. Ou seja, não tem milho no mercado, vem a safrinha aí. A safrinha, que é o contrato de setembro, que é o contrato está agora em 72, que é o que você está falando ali, a máxima dele, João, foi 74,70. Então, assim, caiu R$2. O mercado, para a safrinha, por enquanto, não tem grande pressão à frente e, na minha opinião, isso tem muito a ver ainda com uma perspectiva, que é o que o Brandalize falou, que é o que eu acho que ainda está na nebulosidade do mercado, que é o tamanho da área plantada nos Estados Unidos. Porque o preço da soja, em relação ao preço do milho, está dando clara vantagem para o milho, para a safra americana, e eu acho que vem mais aumento de área plantada para o milho por aí. Então é isso, é bom o produtor agrícola brasileiro ficar atento no milho verão. É mais importante agora conseguir fechar um bom preço entre prêmio e saca, porque realmente o preço está bom. Para quem tem milho disponível em algumas áreas, chegou a mais de R$90 a saca, perto de 100, né, de novo. Então o que acontece? É uma oportunidade importante, agora é só um ajuste fino, jogar uns R$3 para cá, R$3 para lá, mas a briga mesmo é na safrinha, João, e vai depender claramente do tamanho da safra nos Estados Unidos. Bom, se você tem dúvida quanto custa o prêmio, porque o negócio no fundo não é o valor da pedra aí, né, da tela, o que vale é o prêmio. Então, saiba o preço do prêmio ligando para o nosso assessor de investimento, que nós temos à sua disposição para você consultar. Quanto é? Ô, Gleidson, põe aí. Não, põe aquele telefone que eu consiga ver, porque aqui eu não consigo ver, cara. Sim, esse daí, ó. Liga no 199-9813-2915 e fale com o nosso assessor de investimento. Nós somos chiques, o Belinello. Nós temos um assessor credenciado pela CVM. Isso. Então, nós é pobre, mas nós é limpinho. Grande Maurício, obrigado pela sua participação por hoje e vamos em frente. Se Deus quiser, João, sempre um prazer estar aqui. Ótima tarde a todos. Nós é pobre, mas nós é limpinho, disse o Belinello. Muito bem. Agora notícias do café com Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Aproveitamos com a alta registrada nesse momento no café em Nova York, 0,49 a 393,33. Café abre com variação positiva nesta semana em Nova York. Demais posições vamos acompanhar também. 0,37, tem um delayzinho ali, o maio a 392,85, julho a 387,20, 0,49 de alta, setembro 380,65, 0,49 de alta, e o dezembro a 371,05, sobe 0,60%.
Na B3, em linha com Nova York, aliás, não tem negociações ainda, travadas posições com café na B3, zeradas por enquanto o mercado do café na B3. Em Londres, o café, nesse momento, recua 0,15% a 5.504 dólares por tonelada. Estava no positivo, agora cai 0,15%. Robusta, repetindo, 5.504 dólares a tonelada em Londres. Hoje, quem está de volta conosco é o Bruno Labs, que traz mais informações sobre o mercado do café. Olá, Bruno, bem-vindo de volta. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Espero que sim. Estou de volta. Semana que se passou com pouquíssimas emoções. Arábica e Conilon praticamente nem se mexeram nas bolsas. O dólar, por sua vez, começou a semana até com uma queda boa, foi evoluindo dessa forma, só que na sexta-feira ele praticamente fechou no mesmo preço que ele abriu a semana. Temos então um mercado até aqui praticamente no 0 a 0, sem grandes mudanças de preço no mercado físico. Vendedores muito retraídos, aguardando para ver a cena dos próximos capítulos no mercado de café. Bom, a Bolsa do Arábica agora, pessoal, precisa de força compradora para romper o último topo do movimento que ficou ali na casa dos 420 dólares a libra peso para continuar sua tendência de alta, certo? O Conilon, a situação é parecida, só que para o Conilon o último topo foi na casa de 5.700 dólares a tonelada. Do contrário, se isso não acontecer, nós poderemos sim ver algumas realizações mais pesadas à frente, mudando os preços no mercado físico. A conferir. Do contrário, até aqui nos resta aguardar a evolução dessa semana e ver como é que vão se comportar os preços, tá joia? Eu desejo a vocês uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. Até amanhã. João Batista Olive, com você de volta em Campinas. Aliás, Muito bem, Mato Dentro. Como é que é? De volta com você no Mato Dentro. Ah, sim, no meu Mato Dentro que tem previsão de chuva. Estão me alertando aqui que está fechando o tempo aqui. Aqui é tempo e dinheiro. Vamos saber do preço do dinheiro, do boi gordo, notícias da pecuária. E volta com o Sérgio Braga. Caminhando para a reta final do mês de março, o mercado segue com preços firmes, a oferta também segue apertada, expectativa de novas altas, reajustes positivos para o boi gordo. Lá na B3, começou a semana um pouco buscando uma direção, agora inverte mão em todas as posições, todas apresentam queda. Março a R$ 313,75, recua 0,17%. Abril a R$ 319,70, 0,56 de queda. Maio, R$ 319,50, 0,16 de queda. Junho, R$ 320, recua 0,78%. Recua na B3, mas o mercado físico tem aí duas altas entre 32 pesquisadas pelo Scott. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 308,50 a prazo já descontado, boi comum. Região sudeste do MT, 295,50. Noroeste do Pará, 302,50. Santa Catarina, 305,50. Próxima tela. Mais 4 praças. Oeste do Maranhão, 280,50. Tocantins ao sul, 276. Ao norte, 280,50. Região sul de Goiás, 290,50 também no aprazo. Nós temos informações direto de Piracicaba, direto do CPE com Tiago Bernardino. Olá, Tiago, boa tarde para você. Opa, entrou mandioca, mas o Tiago Bernardino vai entrar na sequência, trazendo informações do mercado do boi gordo. Já temos Tiago Bernardino? Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 24 de março, começamos mais uma semana com o boletim de pecuária. Mercado que terminou a semana passada bem equilibrado, valorizando ao longo da semana a cotação do boi gordo pago ao pecuarista, assim como da carne. Apesar de elevações pequenas, a carne acabou fechando ao redor dos seus 329, 330.
O boi gordo, indicador CPE-Exalc, fechou no patamar de R$ 312, R$ 313 reais, sinalizando esse equilíbrio no campo. De um lado, frigorífico completando escalas ainda com fêmeas, tentando e tendo dificuldade de encontrar lotes padronizados de boi gordo, dada a condição de pastagem, e até mesmo aquela de braço junto com o pecuarista, que busca sim preços melhores ainda do boi gordo. A expectativa para essa semana é esse contínuo, né, vai e volta da arroba, mas um mercado mais equilibrado. O mercado futuro que chegou a bater R$ 315, fechou a 313, 313,50 na última sexta-feira, então sinalizando sim esse mercado equilibrado do boi gordo para praticamente a última semana do mês, né? A gente tem o dia 31 ainda, na semana seguinte, mas é essa semana que vai definir sim os rumos. Mercado, obviamente, pressionado pelo lado do consumidor, que sente sim a chegada do final do mês, mas o mercado que deve sim responder ao bom momento, bom número de exportação e uma oferta mais enxuta no campo. Começo de semana, amanhã a gente volta com mais informações, com certeza uma oxigenação maior do mercado entre terça e quinta-feira. Até amanhã, forte abraço. Obrigado, Thiago Bernardino. Agora emendamos com o Iberville Neto. Olá, Iberville. Olá, o mercado do boi gordo tem trabalhado um pouco mais firme nas últimas semanas, na última semana, e a nossa expectativa para essa semana é de alguma coisa nessa linha também, porque nós temos programações de abate que têm sido encurtadas nos últimos dias, nas últimas semanas até, elas não estão evoluindo. A gente está no pior período de consumo no varejo, isso é fato, final de mês, só que por outro lado, a gente também tem nesse momento aquele período no qual a indústria precisa garantir suas programações de abate para que esse gado seja abatido, entre na cadeia e esteja disponível lá no momento de pagamento de salários, na ponta final. Então, o momento atual, apesar de ser ruim de vendas no varejo, dentro do mês, ele é um momento no qual a indústria já precisa ficar mais ativa para garantir essas programações de abate das próximas semanas, que tendem a ser de escoamento bom. No mercado externo, os números preliminares de março vieram muito positivos. O primeiro bimestre foi recorde de volume, aves, bovinos e suínos, e agora os dados parciais de março têm vindo muito bons. Vamos acompanhar como que eles saem agora na tarde dessa segunda-feira. Tá? De maneira geral, a nossa expectativa é de um mercado positivo ao longo dessa semana. A oferta deu uma diminuída e o pecuarista também, vendo os mercados futuros mais animados, ele também tem segurado um pouco. É fato que a gente está com chuvas abaixo da média histórica para o período, mas, por outro lado, chuvas abaixo da média na safra, a gente não está falando de seca necessariamente. A gente está falando de uma situação que ainda permite retenção, apesar de efetivamente a gente ter um cenário mais seco do que na média. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville, pelas informações. Portanto, são essas notícias da pecuária de hoje. João Batista Olive. Numa segunda-feira muito bonita aqui no Mato Dentro, desejamos chuvas para quem precisa e vamos em frente. Estaremos acompanhando a evolução dos preços das notícias lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Mais informações com Sérgio Braga e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Sérgio Braga e amigos que nos apoiam. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vamos em frente e viva o Brasil!